Fala pessoal, essa semana acabou de se intensificar ainda mais a guerra em Israel e com isso já temos muitas pessoas dizendo que isso é o sinal do fim, que Jesus está voltando, que essa guerra em Israel é cumprimento de profecia. Mas será que tudo isso é verdade? Será que essa guerra em Israel é de fato um sinal de que Jesus pode voltar a qualquer momento, de que nós já estamos no tempo do fim e o mais importante, como igreja, o que nós deveríamos fazer? Então, se você quer a resposta dessas perguntas, já fica até o final desse vídeo e não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo e vamos nessa. A primeira pergunta que precisamos responder é: a guerra em Israel é sinal da vinda de Jesus? E para responder essa pergunta, basta olharmos aquilo que o próprio Jesus declarou em Mateus capítulo 24, nos versículos 3 ao 6, que diz: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: diz-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza ou engane, em outras traduções. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou Cristo, e desencaminharão a muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Então perceba que os discípulos fazem a seguinte pergunta: nos dê um sinal da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus fala que se levantará muitos falsos cristos, e logo após ele fala de guerras e rumores de guerras, mas que essas coisas ainda não são o fim. Então o fato de Israel estar em guerra ou ter guerras acontecendo entre Rússia e Ucrânia não são sinais de que Jesus está voltando, nem são sinais de que estamos no tempo do fim, mas são sinais das primeiras dores de parto, que é justamente como é conhecido esse sermão de Jesus. E por que Mateus 24 é conhecido como o sermão do princípio das dores? Porque ele está fazendo justamente uma alusão ao processo de gravidez, onde a mulher começa a sentir as primeiras contrações, que são justamente as primeiras dores. Mas isso não significa que a gravidez está no fim. Então as guerras, as fomes, os desastres naturais, as pestes, são tudo as primeiras contrações apenas, e não o final da gravidez. Mas como saberemos que estamos no tempo do fim de fato, então? Qual é o sinal que precisamos estar atentos para saber que, de fato, Jesus está voltando e que agora entramos nesse período de pré-parto? São 3 sinais que precisamos estar atentos, que a Bíblia deixa bem claro sobre isso. Primeiro sinal: falsa paz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 2 ao 3 diz: pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto. Então, uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Então, perceba que o sinal de que a vinda de Jesus está próxima não são as guerras, e sim a paz ou a falsa paz. Quando ouvimos falar que a paz no mundo, principalmente no contexto de Oriente Médio, esse é o momento em que saberemos que o tempo está próximo. E em que momento esse período de falsa paz acontece? Nos 3 anos e meios iniciais da Grande Tribulação. Mas qual é o segundo sinal? O segundo sinal é: o evangelho será pregado em todo o mundo. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. A palavra fim aqui não se refere ao fato da vinda de Jesus logo após essa pregação em todo o mundo acontecer,
mas se refere aos 3 anos e meio finais da grande tribulação, ou seja, a pregação do evangelho em todo o mundo, alcançando todos os povos, se dá no contexto de tempo do fim. E esse é um dos sinais. Mas vamos para o último e mais controverso e polêmico sinal de todos. Terceiro sinal, profanação do templo. Mateus capítulo 24, versículo 15 ao 17. E assim, quando virdes a profanação horrível de qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. Muitos vão interpretar essa parte do texto dizendo que isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, essa parte de Mateus 24 já se cumpriu e não precisamos considerar isso para os nossos dias. Contudo, Jesus deixa claro que quando virmos a profanação de que o profeta Daniel falou, e que profanação é essa? O que o profeta Daniel falou? Para entendermos esse texto, vamos precisar saber o que Daniel profetizou. Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. Decorridas 72 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será retirado da cidade. A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação, guerras continuarão até o último dia, e assolações de todo tipo já foram determinadas. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares, e em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Perceba que Daniel declara que esse governante virá após a morte do ungido. E quem foi esse ungido? Foi Jesus. E esse governante destruirá a cidade e o santo dos santos, mas ele firmará um acordo de paz, que é justamente a falsa paz que Paulo falou, que é um dos sinais da vinda de Jesus. E no ano 70 não tivemos um tratado de paz com muitos povos, muito menos um tratado de paz de 7 anos. Então esse evento ainda acontecerá, e é esse evento que marca o início dos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Esse é o maior sinal que teremos de que Jesus está voltando. Então não são as guerras que Israel está enfrentando hoje que são o sinal do fim, mas quando tivermos um período de paz, principalmente no Oriente Médio, quando o evangelho for pregado e quando virmos a profanação do templo que falou Daniel, que Jesus falou, saberemos que a vinda de Jesus está muito próxima e não antes disso. Então não sejam enganados por qualquer um que diga que Jesus está voltando, que já estamos no tempo do fim, porque Israel está em guerra, porque nós não estamos. Então, se não estamos no tempo do fim, se Jesus ainda não está voltando, qual o nosso papel? É orar pela paz em Jerusalém. E não apenas por Jerusalém, mas pela Palestina, pelo Oriente Médio, mas entendendo que essa nossa oração não será atendida nessa época em que vivemos, porque de fato Deus irá atender a nossa oração, de fato haverá paz em Jerusalém e nas nações, mas quando isso acontecerá? Quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino a partir de Jerusalém, o seu reino conhecido como milênio. E se você não sabe o que é o milênio, estou deixando um card aqui em cima para você. Mas vai ser nesse período que a oração de paz por Jerusalém será respondida. Espero que o vídeo tenha sido claro para você e não deixe de falar sua opinião aqui nos comentários. Curta, compartilhe para trazer clareza para as outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve e tchau!